Oferecimento Gratur, especialista em viagens para Disney. Boa noite, galera bonita. Desculpa a minha voz super rouca, mas estamos começando Conexão Y com oferecimento da Gratur, agência especialista em Disney. E lembra, galera, que essa é a última semana para participar do sorteio da varinha mágica do Harry Potter. Quer participar? Vai no Twitter, acha o tweet da RT, segue o Conexão, segue a Gratur e pronto, está concorrendo. Quer coisa mais fácil? O resultado vai sair na próxima semana, gente. Então, então é essa semana ou nunca, tá? Ou nunca. E é uma varinha, gente, exclusiva. É oficial. É oficial, não tem jeito. E a gente também queria agradecer nossos apoiadores, a Cia Marine, que veste a gente aqui todo lindo, todos fashions. E tá tendo também uma promoção da Cia Marine que a gente vai lançar hoje, que é a promoção das camisetas. Vai ter uma camiseta masculina, uma camiseta feminina. Então, se quer ganhar a camiseta, só mandar e-mail pro conexãoy@conexãoy.com.br e falar: eu quero a camiseta da Cia Marine. A gente tá dando muita coisa pra eles. Nossa. Eles nem se esforçam mais, né? Né? Fazer o quê? A gente tá muito legal. Um follow, um e-mail. A gente tá muito legal, mas a gente é assim mesmo. E também queria agradecer o Mundo Terra. Pra você que não sabe, o Mundo Terra, ele tem 5 lojas espalhadas por São Paulo e tem tudo pra você que gosta de acampar, gosta de se aventurar, ficar rouco igual eu. Então, Mundo Terra é tudo de bom. Você pode entrar no site do Mundo Terra, lá eles também vendem pelo site. E Guto, muito obrigada pelo apoio. E não se esqueça de entrar no site, Nossa, o site, gente. Tem um horóscopo lá, o horóscopo é batata, gente. Confirmei essa semana, ele falou que minha semana ia ser boa. Foi ótimo, sabe por quê? Fui no show do Never Shout Never, vi ele de perto, cantei todas as músicas. Depois fui pro hotel, tirei foto com ele e o horóscopo falou, tava ali, ó, tava marcado, tava escrito nas estrelas. E ele faltava tá escrito, vai encontrar o Chris, só. Ele disse que me ama e tudo, gente. A gente vai soltar uma matériazinha que a gente fez no show pra vocês que não puderam ir, pra vocês que foram e querem matar a saudade. Então, roda aí, galera. Aqui com a Jéssica e com a Karina, que são super fãs de Never Shout Never e são participantes do fã-clube, quase donas do fã-clube. E aí, como é que finalmente tá vendo o show do ídolo de vocês? É gratificante saber que tudo que a gente fez desde 2008 valeu a pena, porque agora é a hora de conhecer eles. Eu não sabia que o Never Shout Never era tão conhecido no Brasil. Como vocês acham que eles se tornaram tão populares? Eu acho que o fã-clube ajuda muito nisso, porque a intenção é divulgação, porque banda sem divulgação não chega no Brasil. Tipo, você vê bandas tipo All Time Low, Boys Like Girls, todas elas têm um fã-clube muito forte. Vocês foram atrás dele, tentaram tirar foto, foram no hotel, assim, bem stalker? A gente foi no aeroporto, a gente foi no hotel, mas é difícil de ver, porque é muita gente, todo mundo acaba descobrindo onde eles estão, e a gente acabou não encontrando nada lá. Acham daqueles fãs que exageram no amor e acabam machucando ele? Ai, gente, calma. Assim, o Chris chegou no hotel e se todo mundo tivesse ficado calmo, ele tivesse falado com todo mundo. Mas ele chegou no hotel e foi todo mundo em cima dele, todo mundo apertando. Acho que ele ficou assustado. Porque ele é bem tranquilo, né? Ele não tem problema com fãs. E se vocês pudessem falar uma coisa pra ele agora, só um aviso, o que vocês falariam? Olha, eu falaria que ele foi uma das pessoas que mais me inspirou, assim, dos anos que eu conheci ele, que eu me dediquei ao site. Eu gosto muito dele, assim, como pessoa, ele me inspirou muito. Em todos os momentos, assim, tem uma música que vai te fazer seguir em frente, assim. Muito obrigada por tudo. Gente, foi muito legal. A gente depois ainda ensinou eles a falarem sou zica e sou foda. Sim. Então... Eles falaram, gente. Falaram. Eu fiquei muito emocionada. Foi tipo, o melhor show da minha vida. Valeu muito a pena. Mas vamos para a nossa pauta. Vamos lá, gente. No Brasil a gente tem vários casos. Por exemplo, do João Hélio, no Rio de Janeiro. Que é aquele menino de 6 anos que foi arrastado por mais de 7 quilômetros depois de ficar preso no cinto durante um assalto. A gente também tem as irmãs Vitória Galdino, de 6 anos, e Jacira Galdino, de 4 anos,
que foi em Maceió, que foram estupradas e mortas, e o corpo delas foram encontrado perto de um lixão, em decomposição. Gente, são coisas abomináveis. E nosso assunto de hoje é a pena de morte no Brasil. A gente vai pedir ajuda da Ana Carolina Santos, de 17 anos, estudante do ensino médio. Ana, obrigado por vir. Imagina. E do Edson, estudante de rádio e TV, de... Desculpa... 19 anos. 19 anos. Obrigado também, Imagina. gente. Eles deram aqui da opinião deles sobre este caso de pena de morte, a favor, contra, e aí? Vamos lá. Gente, a gente queria saber, primeiramente, se vocês são a favor ou contra a pena de morte e o porquê, né? Então, eu sou totalmente contra a pena de morte. Eu acho isso muito errado, porque eu venho de uma família tradicional católica. Então, eu venho com aqueles preceitos de que só depois que você cumpriu sua missão que você pode morrer. Não vai ser qualquer pessoa que vai poder tirar a sua vida. Edson? Eu sou completamente a favor da pena de morte. Também venho de uma família católica, mas isso não afeta o fato de eu achar que a justiça tem que ser feita. Mas acho que qualquer opinião é válida, né? Estamos aqui para discutir isso. É isso aí. Edson, você não acha que a pena de morte é um pouco extremista? Não, hoje não. Quer dizer, antigamente, nem antigamente, se você for pensar bem, se eles tivessem usado a pena de morte antigamente, teria evitado muita coisa que aconteceu hoje. Então, mas hoje acho que já passou da hora de entrar a pena de morte, de ser aqui pro Brasil, claro, porque lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é normal há muito tempo. Você acha que rola um negócio meio do medo de fazer alguma coisa e ser julgado pra pena de morte? Então, o problema do Brasil, que não é um problema que não tem mais nos Estados Unidos, é que o Brasil ainda se inspira a lei é baseada no cristianismo. Nada contra a religião nenhuma. O problema é que o cristianismo prega isso de matar errado e fazer justiça não tá certo e tal. Tanto que tá rolando aí a divulgação da marcha pelo Estado laico para acabar com esse negócio de o Estado tem que julgar por crime, não por religião. E se um inocente fosse executado? E aí? Aí que tá. Se eu for falar que até hoje nos Estados Unidos ou em outros países só morreu criminoso, é óbvio que é mentira. Com certeza alguém já morreu inocentemente. E aí entra uma coisa séria, porque vão acabar me julgando, mas a gente chegou num ponto no mundo que ou a gente começa a matar quem merece morrer, criminoso, e vez ou outra, infelizmente, ter que arcar com a morte de um inocente, ou libera um monte de criminoso e dá na mesma. Quer dizer, os inocentes vão acabar morrendo do mesmo jeito. Ana, deixa eu falar. São Paulo disse que foi a favor meio que a pena de morte. Ele disse assim: estou diante do tribunal de César e lá que devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como tu sabes muito bem. E se lhe fiz algum mal, alguma ou coisa digna de morte, não recuso morrer. E aí? Então, mesmo estando na Bíblia, como eu disse, eu sigo esses preceitos, se ele disse isso, eu digo que não foi em vão. Ele sabe muito bem o que ele fez, o que não fez e como ele poderia ser julgado, dependendo da época, assim. Independente de estar ou não, ele ser contra ou a favor, eu continuo assim mesmo com a minha opinião. Então a gente quer falar assim, expandir um pouco o assunto, né, gente? E falar um pouquinho também sobre o aborto. Vocês são a favor, contra? Porque o aborto também seria meio que uma forma de pena de morte aí antes da criança nascer, né? Seria um assassinato, né, gente? Então, eu sou contra, porque pra mim já tem a geração de uma criança no momento da fecundação. Tem outros, para outras pessoas, pode ser quando o tubo neural começa a crescer, se desenvolver. Mas pra mim, quando se fecunda, já começa a gerar uma vida ali dentro. Então, sou totalmente contra. Edson? Eu sou a favor em determinada situação. Por exemplo, é meio irônico você pensar que uma pessoa que foi estuprada, que não quer ter um filho, tenha que carregar um filho por 9 meses, um filho que não era planejado, que não era de alguém que ela queria, não é um filho desejado. Então, em situações assim, por exemplo, eu sou totalmente a favor do aborto. Claro que uma menina que vai lá engravida com 15 anos por pura idiotice,
não deve abortar. Agora, num caso desse, sabe? Uma Caso pessoa. extremo. Porque ela vai crescer, aquela criança vai lembrando uma coisa muito ruim pra ela, né? Gera depressão, pós-parto e a dificuldade, a rejeição, sabe? Essa criança não é culpada. Mas imagina o que não vai acarretar pra vida dela. Como a gente sabe que acarreta num monte de gente. Então, gente, voltando um pouco no assunto de pena de morte mesmo, Edson, em quais circunstâncias você acha que a pena de morte tem que ser aplicada? Olha, esse caso do João Hélio, apesar de ser acontecer isso diariamente, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, ou o caso dele ter sido mais divulgado, mas isso aí acontece diariamente, é um dos casos, por exemplo, que não tem como você absolver esse assassino, esses dois caras, né? Que é completamente provado o que eles fizeram, eles deixaram a criança sendo arrastada ali. Em casos assim, em que não há mais como você absolver, não tem não tem uma defesa que justifique, a pena de morte tem que ser aplicada. Quer dizer, o cara matou uma criança, independente se for criança, se for idoso, se for adulto, mulher, homem. Se a pessoa matou, ela tem... Eu sou a favor da pena de morte. Estupro. A favor da pena de morte também para estupro? Então, estupro não. Eu acho que daí já é uma medida que deve sim ter uma cadeia e tal, tem que agregar as leis. Acho que aí seria uma medida um pouco precipitada, a pessoa ter estuprado, e até porque tem muito caso de estupro que é distúrbio mental. E aí já envolve uma coisa meio perigosa, que você vai ficar matando uma pessoa que não sabe nem direito o que tá fazendo, né? Pra quem não sabe, gente, o estupro no Brasil tá sendo visto a possibilidade de deixar os estupradores inférteis, de deixar eles estéreis, desculpa, gente. Porque daí eles não fazem nada, entendeu? Não funciona, e daí... Não funciona, não acontece nada. Não acontece nada, né, gente? Não acontece nada. Mas se eles meteram o dedinho? Desculpa, daí gente. são outros casos, né, gente? Mas, e você, Ana, se acontecesse esse caso, por exemplo, do João Hélio, acontecesse com um ente querido seu, você mudaria talvez sua opinião? Ou não? Permaneceria? Talvez, né? Porque isso só quem passa sabe. Quem passa mesmo, mas assim, supondo que isso acontecesse, eu vejo como chegou a hora dele, sabe? Ele não seria forçado a morrer. Tipo, por exemplo, você sofreu um crime e agora por isso você tem que morrer. Não, pode ser por por qualquer acidente ou coisa assim. Se acontecesse alguma coisa com a minha família, eu continuaria assim mesmo, pensando por isso, porque eu creio que a hora dele chegou, sabe? Ele cumpriu a sua missão aqui. Mas se for pensar dessa maneira, então a pessoa ali, o ladrão determinou que aquele é o momento dele. Então por que outra pessoa não pode determinar que é o momento daquele ladrão morrer? Então, porque depende. Se aconteceu o acidente ou o roubo, assim, com certeza estava pré-determinado. Mas será que era aquela hora? Sabe, ele poderia muito bem não ter passado por isso e morrer por doença, coisas do tipo, assim. Edson, a gente queria saber a sua opinião sobre a opinião dela. Pode falar, né, gente? Eu acho um tanto absurdo, quer dizer, eu tenho um irmão de 2 anos. Eu fico imaginando se meu irmão morre num acidente desse. E alguém chega pra mim e me fala que chegou a hora dele, sabe? Eu não quero entrar nesse assunto muito de religião, mas Deus me deixa minha família 2 anos com uma criança pra depois tirar ela num acidente que ela é arrastada pela rua por 2 desgraçados criminosos que não vão pagar por nada, sabe? Desculpa, mas acho meio infantil a ideia. É meio religiosa mesmo, né? E eu acho que não dá pra gente falar da pena de morte sem falar de religião, porque alguns países do Oriente Médio, eles se baseiam na religião para a pena aplicar. de morte, né, gente? Aqueles casos que é apedrejado porque traiu o marido. Esse daí, gente, é um absurdo, né? Traiu o marido e é apedrejado. E são países que o homem tem muito mais direito do que a mulher. E muitas mulheres são condenadas à pena de morte e os homens não. Então, acho que é uma questão muito mais acima do que a gente pode falar, né? Acho que é uma questão... Você não aceita a pena de morte só por uma questão humanitária ou porque você não acha que vai dar resultado nenhum?
Então, pode até não ter resultado nenhum, como até já comentaram aqui, pode acabar matando um inocente, enfim, como já aconteceu, deve ter acontecido muitas vezes. Mas a questão humanitária eu acho que é bem mais centrada, porque é o que eu tava dizendo, eu vou continuar batendo nessa tecla mesmo, sabe? Tipo, é isso, você estava predestinado a acontecer isso com você, sabe? Não vai ser qualquer idiota, sabe, que vai cortar isso. Edson, uma execução, né? Essa é a palavra. Nos Estados Unidos, são gastos 2,5 milhões de dólares. Você não acha que esse dinheiro, pela execução, poderia ser usado em outras coisas e em outras melhorias? Se você for ver que eu sou corintiano, mas o Corinthians conseguiu uma absorção de imposto de mais de 2 milhões só pra gerar a Copa, eu acho que acabou aí o assunto, sabe? O problema é que o brasileiro tem dessa, sabe? É não querer matar o inocente, não, que o cara talvez não seja criminoso. Aqui no Brasil, direitos humanos funcionam de uma maneira muito errada, sabe? Eu discordo muito de direitos humanos aqui. Gente, já ia pedir até pra você entrar aí no que você acha eficaz dos direitos humanos, porque eu vi uma matéria até em que se gasta pra comida das crianças de colégio público em torno de alguns centavos, menos de R$1. E pro almoço, janta, tudo de um detento, uns R$8, quase R$9. Como muito, assim? Né? Uma criança aí não tem mais direito que o cara lá, o fulano de tal que matou, roubou, sei lá o que ele fez. Então, pra você ver, seu filho, seu irmão, ou seja lá quem for, tem aí uma renda, a gente cansa de ver matéria na TV, onde não tem comida, não tem estudo, tem um monte de criança aí, que eu tava vendo uma matéria semana passada, que tem que atravessar de barco um rio pra ir pra escola, enquanto você, ou eu, ou qualquer pessoa maior de idade, tá pagando pra um cara que tá preso, o cara que matou seu filho, o cara que fez qualquer crime contra o Estado, você paga pra ele sustentar o filho dele na cadeia. Quer dizer, ele matou alguém, ele tá preso, mas você tá pagando. Ele tem direito a R$789 pra sustentar o filho dele, estando preso. Quer dizer, ele não trabalhou, ele matou alguém, tá preso, sabe? É uma babaquice de direitos humanos do Brasil. A questão vem muito mais da gente acertar uma justiça. É basicamente essa a palavra, a justiça do Brasil. Porque daí tem bandido que por bom comportamento é liberado. É do Dia das Mães, não volta nunca mais. Habeas corpus, são coisas muito mais além, né? E a gente queria saber um pouco se vocês acham que isso depende um pouquinho da atitude dos jovens. Porque na Argentina, por exemplo, as mulheres saem batendo panela quando são contra alguma coisa. No Brasil, em 1960, a gente teve as diretas já, que todo mundo saía pra sair... Desculpa, gente. Eu errei a data, mas... Nas diretas já... E a ditadura... Então, a ditadura em 60. Então, as pessoas saíam batalhando pelos seus ideais. E você acha que... A gente batalha pelo hashtag I love Justin Bieber. Ou pelo mesmo, tipo... As pessoas protestam pelo Twitter... Só que no conforto da sua casa, no computador, o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma coisa que falta hoje? Então, por mais que as pessoas possam ir atrás, procurar, tentar ajudar isso, pode partir de jovens, adultos, crianças, mas eu acho que entra também no assunto da política, porque a política do Brasil, se não mudar... Não adianta nada ficar nesses prós e contras, sim ou não, pena de morte ou não. A gente até pode começar isso, mas a gente teria que ter uma grande ajuda. Assim. É um ponto comum entre os dois isso? Olha, eu acho que, como você disse, o AI-5 foi instituído em 68. De 68 a 82, meu avô fez parte disso, por isso eu falo... meu avô lutou contra a ditadura. Então meu avô foi apedrejado, foi preso no DOPS e tal. E ele fica até triste de saber que hoje ninguém faz nada, sabe? Vendo o que tá acontecendo. Ninguém faz nada não, eu tava no Fora Sarney, hein? Só pra falar, eu tava no Fora Sarney. Mas é muito cômodo hoje, sabe? Mas não é só no Brasil não, é no mundo em geral. Ninguém se manifesta. Eu acho que falta um movimento, sabe? Como criar. O último grande movimento que teve aqui foi o da Direta Já. Hoje Não, foi a parada gay. Desculpa, tão importante. Poxa, uau.
É que virou festa a parada gay, né? Virou uma coisa que no começo era pra protestar, que tinha tudo pra ser um protesto enorme. Aliás, e virou acho que isso é um festa. problema. Começa com um problema e acaba virando festa, e aí todo mundo esquece do problema e fica tudo do jeito que tá. É a política do pão em circo, né? Antigamente todo mundo tava feliz. Em 82, quando o governo tava prestes a se dar mal na mão do povo, eles fizeram o quê? Tacaram o Rock in Rio. E aí todo mundo esqueceu por um momento todo aquele problema da ditadura e tal. Mas se o povo se conscientizar, principalmente a galera da nossa cidade, assim, que convive com isso, que tá vendo, dá pra mudar, como mudaram anteriormente, como vão mudar no futuro. E você, Ana? Então, como ele estava dizendo, e eu continuo afirmando, é isso. Vamos, se a gente quer alguma coisa, eu acho que a gente deve correr atrás, mesmo tendo opiniões diferentes como agora, mas se a gente quer alguma coisa, a gente tem que começar a se mobilizar para primeiro virar um evento, assim, para ver se resolve alguma coisa, porque parte da gente, mas não vai adiantar nada se ficar em 5, 6 pessoas. Mas no momento não tá partindo, né? Não tá falando. Então, é porque ainda tem essa divisão de pensamento, sabe? Ou você, pelos casos que eu conheço, ou você é a favor ou você é contra. Nesse meio termo, assim, é mais complicado, porque quando se vai, não vai, assim. É difícil. Edson, eu queria saber, se a pessoa fosse ser executada, como você acha que ela deveria ser executada? Um tiro, forcada, câmera de gás, o que você acha? Falaram aqui no estúdio o mais barato possível, eu concordo. Vamos comprar um monte de veneno de rato? Não, porque a galera também tem esse conceito, né? De que o cara que matou tal pessoa, ele tem que sofrer pra morrer. Eu acho que a partir do momento que ele morreu, acabou o problema. Cortou o mal pela raiz. Então, a maneira mais barata, se é pra dar um tiro, dá um tiro. Se é pra matar com injeção letal, sabe? É uma coisa rápida. Acabou o problema. Tanto faz, desde que seja rápido. Sim, não tem por que ficar. E enforcar eu também já acho muito... aquela coisa de querer ver o cara sofrendo, sabe? Dando a última palavra. Então acho que dar um tiro e muito pronto, dramático, morreu. né? Muito dramático. E o que vocês acham das pessoas que falam que a pessoa que mata o condenado à pena de morte também é um assassino? Então, eu penso bastante nisso, porque eu também acho isso errado. Por exemplo, a pessoa matou alguém e entra na questão de pena de morte. Mesmo sendo, diríamos, por um bom caso, como ele mesmo disse, cortar o mal pela raiz, eu acho errado, sabe? Porque você tá tirando a vida de uma pessoa. É complicado você ver... Não, mas ele matou alguém por motivo nenhum. Aí, imagine se fosse amigos, conhecidos, familiares. Acho que seria mais complicado. Né? Mas se a pessoa tiver, tipo, por exemplo, te assaltando e você devolver e acabar matando sem querer também, você acha que a pessoa viraria um assassino? A legítima defesa. Então, aí em relação à legítima defesa, fica aquele ponto de interrogação no ar. Se você é assaltado e leva um tiro, é mais complicado. Você tem que partir do ponto de que, por exemplo, de que já é errado. Então, se isso acontecesse comigo, por exemplo, eu entraria em choque. Eu realmente não saberia como agir. Você, Edson, legítima defesa. Olha, é meio difícil falar, mas pra mim é assim. Se é ele ou eu, que seja ele. Antes ele do que eu, né? Egoísmo. Ô, Vini, como é que tá aí o Twitter? A galera tá falando o quê? Mas a galera tá preferindo o quê? O Edson, a Ana? Tá equilibrado. No início do programa tava a galera, ó, pena de morte. Agora já equilibrou. Ah, Ana, será que você mudou a opinião de alguém aí? Tomara que eu tenha conseguido conscientizar alguém. É um assunto muito diverso, né, gente? Cada um com uma opinião, cada um com eu acho muito complexo, eu não consigo chegar numa conclusão para mim. Então eu vou deixar rolar por mais um tempo, quem sabe um dia eu me decida, né? Então vamos lá, gente. Pra finalizar agora, manda um recado pra quem tá assistindo lá de casa e também pros políticos, tipo, de uma solução, de alguma coisa assim. Ana, você é uma forma que não fosse pena de morte que você acha mais necessário? Então, como eu já tinha dito antes, enquanto a política do Brasil não entrar num eixo e não se estabilizar, vai continuar isso. Então, assim, eu sou muito mais a prisão perpétua do que pena de morte. Tipo, você morreu, pronto. Pode até ter cortado o mal pela raiz, mas é uma coisa rápida, tipo, é uma coisa simples. Mas a prisão perpétua não, ele vai ter que conviver com aquilo, sabe? Então, eu acho que a prisão perpétua seria concreta. Mas você não acha que no Brasil que a gente vive hoje, a prisão perpétua ia ter
Por exemplo, habeas corpus, como a gente disse antes. A pessoa sai por causa da mãe. O dinheiro que tem que gastar lá pra sustentar o cara lá o resto da vida ali. Então, como eu tava falando, enquanto a política do Brasil não se estabilizar, vai continuar desse jeito. Mesmo tendo, ou não, como não tem agora, tem se estabilizar mesmo pra conseguir entrar em um Sabe consenso. qual eu acho que o primeiro problema que tinha que solucionar? A superlotação dos presídios. Porque não dá pra prender mais gente, não tem mais espaço. Isso daí é verdade. A gente tem até filmes brasileiros falando disso, né? Isso, E você, Edson? Além da pena de morte, vai. Então, pra vocês verem como é a situação, vocês mesmos entraram num conceito. Quer dizer, a população carcerária tá crescendo em 5 vezes por ano o número. E aí, qual que é a medida que o Brasil achou? Soltar os presos. É a solução genial, genial, maravilhosa. Parabéns pro governo brasileiro, tá certinho. Soltou E outra, esse negócio de prisão perpétua, aqui no Brasil existe a prisão perpétua e ninguém nunca ficou mais de 30 anos preso. A não ser na época da ditadura, em que não existia prisão perpétua. Sabe, não tem cabimento, não existe, a prisão perpétua não vai dar certo, até porque aqui no Brasil é fácil fugir da cadeia, né? Sendo que qualquer greve, qualquer rebelião que tem dentro tem apoio da polícia, e tem os direitos humanos querendo entrar. Então não é difícil. Pra mim, se quer acabar com isso, é muito fácil. Coloca a pena de morte. Quem precisa morrer, quem é criminoso, quem é assassino, vai morrer. A gente não vai ter que ficar pagando pra desgraçado nenhum, não vai ter que sustentar ninguém dentro da cadeia. Não, falando sério, não vai ter que soltar bandido também, sabe? A gente só quer que você permaneça calmo. Não, a gente veio aqui pra calma. conversar, pelo amor de Coisa, Deus. Ana, sai correndo, por favor. Não, tô calmo. Não, eu só tô querendo que a galera entenda, porque uma coisa que a gente deixa de fazer hoje vai afetar lá na frente, sabe? Então, se hoje a população tá crescendo em 5 vezes por ano, a população carcerária, quando nossos filhos estiverem por aí, muito bandido vai estar solto exatamente por não ter onde Falta de estrutura, né? deixar. Mas a pena de morte, entre aspas, ela existe. Porque dentro da prisão, dependendo do que você fez, os presos mesmo dão um jeitinho de te matar. Fora na favela contra a favela. E aí? Quem mata lá dentro são os próprios criminosos. Pois é. Você quer saber? Olha que interessante. A justiça é feita dentro da cadeia. Que fora dela não. Irônico, né, gente? Não dá pra fazer. Ô, Ana, eu queria ouvir sua opinião sobre os direitos humanos, que eu esqueci de te perguntar. Então, como ele mesmo estava dizendo, eu creio que seja até um ponto em comum. Cada hora é uma tentativa de melhorar, de entrar em um consenso. Eu acho complicado isso, porque mesmo direitos humanos tendo uma base fixa e o melhor para todo mundo, vamos entrar em um consenso, tem muitos equívocos, buracos entre eles, assim. Entendi. Então, galera, infelizmente o programa chegou ao fim. Não se esqueçam de participar das promoções, que tá facinho. A camiseta da varinha, gente. É só Twitter, e-mail. Gente, a coisa mais fácil do mundo. Você pode até dormir depois disso. Então, boa noite. Até a próxima semana. Ana, muito obrigada. Edson, muito obrigada mais uma vez. Imagina. Dessa vez você chegou no horário, a gente tá super orgulhoso de você. Antes, que fique claro. Chegou até antes, gente. Olha que emoção, E, gente, obrigado, Biju. Obrigado, gente. Obrigado, produção. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque isso daqui foi só um pouquinho de uma discussão que poderia ir muito mais além, né, gente? Que não... É uma coisa enorme. E obrigado a todo mundo, né? É isso aí. Até semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.